Bom dia a todos, queridos e amados, graça damos ao Senhor por mais uma oportunidade. Amados, a Bíblia diz que Jesus é divino e humano. O que significa isso? Que Jesus tem a natureza divina, ele é Deus, e a natureza humana. Isso é tão certo e verdadeiro que está registrado na palavra do Evangelho de São João, no seu capítulo 10, no versículo 30. Duas palavrinhas que diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Se são um, o Pai e o Filho, então, Deus é Deus Pai e Jesus é Deus Filho. Só que ele tem a natureza divina e a natureza humana. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da divindade de Jesus. Jesus disse lá no Evangelho de São João, no seu capítulo 17, no seu versículo 3, quando ele estava orando, antes de ir para a agonia, de passar no Getsêmani, ser traído, ser preso, ser julgado e ir até a cruz ser condenado. Né? E Jesus disse no versículo 3 de João, Evangelho de João 17, que a vida eterna é esta, que te conheça a ti, ó Deus. Esse ó Deus significa só o Senhor é Deus. Que te conheça a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Que te conheça a ti, somente a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Significa que quem conhece Jesus, conhece a Deus. Crê que Jesus é Deus e crê que Jesus é Filho de Deus enviado para nascer como homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Por isso ele disse, eu e o Pai somos um. Vamos orar. Vamos orar pedindo a Deus para nos dar sabedoria, para que Deus possa fazer com que nós venhamos conhecer a Deus. A Bíblia diz, está escrito, que quem conhece o Pai conhece o Filho. E quem conhece o Filho conhece o Pai. Jesus disse, quem vê o Pai vê o Filho. Quem vê o Filho vê o Pai. Quem tem o Pai tem o Filho. Quem tem o Filho tem o Pai. Porque nós somos um. Coisa linda. E muitos não querem conhecer a Deus. Muitos não querem conhecer a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Deus disse, deixou escrito lá no livro de Isaías 42:8. Isaías, livro do profeta Isaías, no seu capítulo 42, no seu versículo 8, você pode testificar na sua Bíblia. Deus dizendo, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e fora de mim não há outro. A minha glória não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Deus afirmando na boca do profeta Isaías, eu sou o Senhor,
Este é o meu nome. A minha glória a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. E Jesus disse no Evangelho de João, no seu capítulo 14, no seu versículo 6, disse-lhe Jesus, falando para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas ele não teria que dizer que ninguém vai ao Pai, porque Deus Pai está no céu. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna só adquirimos através de Jesus Cristo, de crendo que ele veio para nos salvar e veio para nos comprar para Deus. E para isso ele deu a vida para depois tornar a tomá-la. Por isso que ele disse, eu e o Pai somos um. Ele não disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vai ao Pai? Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então dizendo que o Pai está nele, ele está no Pai. Ele é uma pessoa só. Ele está no Pai, ele é o Pai, nascido homem. Ele é Deus, que se nasceu do Filho. E ele é o Deus que enviou o Filho. Ele e o Pai somos, eles têm os mesmos atributos. Vamos orar. Depois nós vamos falar da divindade de Jesus. Soberano Deus, Deus eterno, Deus maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, para aprender do Senhor. Queremos aprender quem é o Senhor, porque a tua palavra nos diz que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste, Senhor. Nós queremos, Pai, aprender de Jesus Cristo, teu Filho amado, que foi enviado aqui neste mundo vil pecador, e nos comprou para ti, ó Pai. Ó Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, e que teu Espírito Santo possa nos dar sabedoria, nos ensinando a tua palavra. E nós queremos aprender através do teu Filho amado, que é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo que o Senhor enviou para habitar dentro de nós e nos ensinar todas as coisas e discernir tudo aquilo que nós não discernimos. Porque a palavra diz, o Espírito Santo não é discernido por ninguém, mas a tudo ele discerne. Através do teu Espírito Santo nós te pedimos, ensina-nos, ó Deus, a tua palavra. Porque nós queremos aprender. E só o Senhor pode nos ensinar, através do teu Espírito Santo. Querido Deus, eu te agradeço, crendo que o Senhor está abrindo a minha mente e a mente das pessoas que deparar com esse vídeo, falando da vida de Jesus Cristo, concernente à divindade de Jesus. Dai-nos sabedoria e entendimento, para que nós possamos não só ouvir a tua palavra, mas recebê-la em nossos ouvidos, e que ela desça dentro do nosso coração, e que nós escondamos a tua palavra, como Davi disse no livro de Salmo 119, no seu versículo 11, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ensina-nos, ó Pai, a tua palavra, e que ela possa entrar em nosso coração, e nós escondê-la para nunca sair. Uma pequena introdução, como se diz. Como nos ensina as Escrituras, a encarnação divina significa que Deus, através do seu Filho, se fez homem. Deus se encarnou no Filho. Não quer dizer reencarnou, não. Ele encarnou, quer dizer, se fez carne. Deus se fez carne no Filho. E se fez homem
Deus, através do seu Filho, se fez homem. Isso significa que foi necessário Jesus sofrer a humilhação e assumir. Foi necessário ele sofrer a humilhação e assumir uma nova natureza. Qual a natureza? A natureza humana, tornando-se verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele se tornou Deus, ele se tornou homem, mas não deixou de ser Deus. Verdadeiro homem, então, a natureza divina e humana. São duas naturezas. A natureza divina, que ele é Deus, e a natureza humana, que ele nasceu como homem, tornando-se verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Durante seu ministério, podemos ver claramente suas duas naturezas em ação, sempre agindo em favor da salvação da humanidade. Porque ele veio não para julgar. A Bíblia diz em João, o Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor de Deus não se explica. Que ele amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é para aquele que crê. Por isso que Paulo diz no Evangelho de Romanos, capítulo 1, no seu versículo 16. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação vem pela fé. Em quem? Em Jesus Cristo. E Deus, Jesus disse em João 3,17, eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar os que estavam perdidos. E todos nós estávamos perdidos por causa do pecado do velho homem chamado Adão. O pecado de Adão contaminou a todos. E todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio e nos comprou com teu sangue. Ele deu a tua vida. Ele deu a vida dele para nos comprar para Deus. Não foi com ouro e nem prata que fomos comprados, mas foi com o sangue precioso de Jesus Cristo. Então ele tornando o verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Durante seu ministério podemos ver claramente suas duas naturezas em ação, sempre agindo em favor da salvação da humanidade. Sua morte na cruz foi a coroação de sua voluntariedade ao plano do Pai para resgatar o homem perdido. Foi lá na cruz que foi tudo consumado. A ponto que Jesus disse, Pai, está tudo consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Quando ele está tudo consumado, ele está dizendo, tudo que o Senhor me ordenou a fazer, aquilo que eu vim fazer, eu não me omiti uma vírgula. Pai, está tudo consumado. Está feito, a obra está feita. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. Deus falando as suas últimas palavras ali na cruz, Jesus falando. Então, preste atenção. A Bíblia nos afirma que Jesus não foi criado, que ele é eterno e sempre esteve em comunhão com o Pai. É o que disse João 10:30. Eu e o Pai somos um. A comunhão deles, eu e o Pai. Um no outro. Jesus no Pai, o Pai no Filho, o Filho no Pai. Jesus preexistia com Deus antes da criação do mundo. Antes da fundação do mundo, Jesus preexistia com Deus. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus existia, ele sempre existiu. Ele é como Deus de eternidade a eternidade. Ele é a segunda pessoa da Trindade, distinto de Deus Pai, mas em eterna comunhão com ele. Distinto de Deus Pai, em eterna comunhão com ele. Ele é a segunda pessoa porque existem as três pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é divino, pois tem a mesma natureza do Pai. Ele tem a mesma natureza do Pai. Então, por quê? Aqui está escrito, Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Toda a plenitude divina. É o que ele disse aqui. Mas, em eterna comunhão com ele, Jesus é divino, pois tem a mesma natureza do Pai. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Colossenses 2:9. Aí ele disse,
Jesus, um Deus preexistente diante dos judeus, Jesus afirmou sua preexistência dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Isso ele disse lá em João, né? 8,58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele é antes de todas as coisas. Sendo ele o Deus, ele não tem início, ele não tem fim, porque ele é Deus. Mas na sua humanidade, ele nasceu. Ele nasceu nessa terra como homem, cresceu, viveu, cumpriu aquela obra, passou as aflições, foi tentado, foi traído, apanhou, mas nunca saiu da boca dele nenhum pecado. Ele é antes de todas as coisas. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é antes do princípio. No princípio, ele já existia antes. Que nós não sabemos como Deus começou a existir. Deus sempre existiu. Ele é de eternidade a eternidade. Mas Jesus, como nasceu humano, aí ele veio e Deus se encarnou no Filho e nasceu. Aí ele teve um princípio. Criou todas as coisas, morreu, pagou o preço pelo nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia, ficou um tempo na terra, os 40 dias, se cumpriu, ele se ascendeu ao céu e está à direita do Pai. E brevemente ele virá nas nuvens para nos receber. A igreja que ele comprou com teu sangue, igreja lavada e remida que ele comprou com teu sangue, ele vem buscar esta igreja para nós estarmos eternamente com Deus. Amém? Aqui ele disse: o eterno Filho de Deus é antes de todas as coisas, conforme afirma Paulo em Colossenses 1,17. Paulo afirma em Colossenses que ele é antes de todas as coisas. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é antes de todas as coisas. Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. É tanto que a palavra nos diz, lá no Evangelho de João, no seu capítulo 1, no seu versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, sendo o verbo, a palavra, Deus falava. Disse Deus. E Jesus, o verbo, a palavra, ele fez todas as coisas. Por isso que ele disse no Evangelho de João 3, no Evangelho de João, no seu capítulo 1, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fez todas as coisas, ele dá sustentação para todas as coisas só existem por ele, porque ele dá sustentação. E tudo vai terminar, e nós vamos encontrar com ele. Nós vamos estar com ele, para estarmos com ele a vida eterna. Ele criou tudo, ele tem o domínio sobre tudo, ele controla tudo. Há tanto que ele tem poder sobre todas as coisas e tudo está no controle dele, porque ele disse lá no livro de Isaías 43:13, antes que houvesse dia, eu sou. Ele é o quê? O Criador de todas as coisas, é antes de todas as coisas, ele é o princípio, ele é o meio e o fim, ele é poderoso no céu e na terra, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é tudo. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus falando. Aí ele disse aqui, Jesus declarou a João em Patmos. João estava lá, exilado, guardado lá na ilha de Patmos. E Jesus apareceu para ele e disse, eu sou o primeiro. Apocalipse 1:17. O que ele disse? E quando eu vi, João disse o quê? Ele disse, eu sou o primeiro. E João disse, e quando eu vi, caí os seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Quer dizer que ele é
Primeiro, começo, meio e fim. Fora dele não há outro. Ele é o começo, o meio, o fim, ele é o alfa, é o ômega. João, eu sou o primeiro, eu sou o último. Coisa linda. Apocalipse 1:17. Jesus declarou isso. Esta afirmação bíblica, esta afirmação bíblica, não deixam dúvidas quanto à eternidade do Filho de Deus e nos asseguram uma plena salvação. Jesus, o Verbo divino, a expressão verbo que significa a palavra, identifica Jesus através de quem Deus criou todas as coisas. Está vendo? Verbo identifica Jesus a quem, através de Cristo, Deus criou todas as coisas. Deus falava a palavra e Jesus criava todas as coisas. A ponto de dizer, João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram criadas por ele. Ele quem? Jesus Cristo. E nada do que foi feito se fez. Tudo ele fez. O que não fez, porque ele não fez. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada que foi feito se fez. João 1:3. Apóstolo João. O apóstolo Paulo afirma que através de Jesus foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aí você vai lá em Romanos, no seu capítulo 11, no versículo 36. Romanos 11:36, que disse, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Glórias a eles, eterna. Glórias a ele. Glória a quem? A Jesus Cristo, Criador de todas as coisas. Eternamente, amém. Então a ele toda honra, toda glória, hoje, amanhã e sempre. Porque a ele toda honra e toda glória. Jesus Cristo, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Paulo disse isso. O autor da carta aos Hebreus afirma enfaticamente que Deus fez o universo por meio do seu Filho. Hebreus 1:2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E Deus, através do Filho, criou todas as coisas. Todas as coisas. Aí que diz, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, a palavra do poder de Deus. Esse verbo divino, Cristo, a palavra, sustenta todas as coisas. A palavra de Deus é fiel e verdadeira a ponto de dizer que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Dizendo ele. E ele diz, Isaías 55, o seu versículo 11. Assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não tornará para mim vazia. Ela vai, prospera e traz o resultado. A palavra de Deus é tão fiel que no Salmo 138, versículo 1-3, ele disse que ele colocou a tua palavra acima do teu nome. A palavra dele está acima do nome dele. Porque essa palavra é poderosa, fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. E essa palavra se chama Jesus Cristo, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem que é a verdade? É a palavra que sai da boca. Assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela não torna vazia, ela tem um resultado, ela sai com um propósito. E ela é como espada de dois gumes. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é como espada de dois gumes, ela corta para a direita, para a esquerda, ela penetra no coração, penetra na mente, penetra na enfermidade e define a intenção do pensamento e do coração. Paulo disse, essa é uma palavra fiel e verdadeira, ela é digna de toda aceitação. Você crê nessa palavra?
então seja revestido por ela. Hebreus afirma enfaticamente que Deus fez o universo por meio de seu Filho, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Provas bíblicas da divindade de Jesus. Provas bíblicas. A Bíblia prova que Jesus é divino e humano. Provas bíblicas da divindade de Jesus. O Evangelho de João está repleto de fatos que evidenciam e atestam a divindade de Jesus, pois além de ser um homem, era Deus. João 10, 38. Mas, se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. João 10, 38. Mas, se as faço, ele está falando das obras, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e que acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Coisa linda. O Evangelho não repleta de quê? De fato que evidencia e atesta a divindade de Jesus, pois além de ser homem, era Deus. A presença de Jesus em algum lugar fazia acontecer um milagre. Mateus 8, 14 a 16. Mateus 8, 14 a 16. E entrando em casa de Pedro, viu a sogra de Pedro, acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Jesus foi na casa de Pedro, chegou lá, a sogra dele estava enferma, ao poder de Jesus. Ele chega lá, Pedro, um apóstolo, andava com Jesus, um líder. Jesus está na casa de Pedro, chega lá, a sogra de Pedro está enferma, com a febre, quase à morte. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste, acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e logo em seguida ela já levantou-se e foi servir a Jesus com seus discípulos. Coisa linda. Em seus discursos, ele sempre falou de sua divindade. João 8, 58, que nós acabamos de ler. João 8, 14 a 16. Ele disse, João 8, 14, 16, e chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. O poder de curar. Mateus 8, 4, 14, 16. Aí que ele disse, aqui, ele disse assim, a presença de Jesus em algum lugar fazia acontecer um milagre. É o que nós acabamos de dizer. Muitos eram curados e libertos pelo poder divino que havia na pessoa de Jesus Cristo. Mateus 8, 28, 29. Ao que ele diz, e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois, endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Jesus os repreendeu e eles caíram por terra. Em seu discurso, ele sempre falou de sua divindade. João 8, 58 e João 10, 30. Este Jesus divino e glorioso é o nosso sumo sacerdote celestial. Hebreus 4, 14. No seu livro de Hebreus 4, 14, ele disse, Hebreus 4, 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Amém? Que Deus abençoe. Assista o nosso canal, se inscreve nele, dá um joinha e dá um clique, compartilha esse vídeo. Vamos aprender de Jesus Cristo. Soberano Deus, maravilhoso Pai querido. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento, Senhor. Abençoa todos que estão assistindo esse vídeo. Abre a mente de cada um para que possa guardar a Tua palavra. Confirma, Deus querido, a bênção e a vitória.
que nós venhamos, Pai, continuar estudando a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida que deparar com esse canal e confirma a vitória para a Tua glória. Que assim seja. Amém? Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome.